Boa noite, boa noite. Feliz sexta-feira. Boa noite, Lu. Ei, Mariana, Ezequias, tudo bem com vocês? Tudo Boa jóia. noite. Boa Tudo noite. jóia. Que bom, que bom. Hoje, dia de apresentação de trabalho. Mariana, você tem mais notícia da Letícia? Você viu ela falando de Tabirito? Você tem notícia sobre Não, ela? tenho não. Eu vi a mensagem dela aquele horário mesmo, assim que ela Aham, encaminhou. entendi. Não sei. Tá, não, tudo bem. Ó, eu vi aqui. Ah, tá. Vi que você me encaminhou o outro arquivo, né? Deixa eu Isso, eu tinha substituir. mandado o errado. Aí depois que eu tava Tudo bem. relendo o slide, eu vi. Tudo bem. Já aqui. Ezequias, se Oi, você quiser já me encaminhar o arquivo também, Ezequias, para mim poder agora. compartilhar, porque aí eu já coloco tudo aqui na tela. E é bom que com isso. E Sara? Você tem notícia da Sara, Mariana? Não, eu sei que ela tá largando o serviço. Ela chega quase no horário da aula mesmo. Entendi. Tá, No então tudo bem. Então, deve estar no. Deixa eu ver aqui, para a gente dar início. Deixa eu. Aqui. Enviado. Ok, recebi agora. Mensagens importantes. Encaminhei. Aqui. Só um minutinho, tá, gente? Que eu vou entrar no meu webmail aqui e passar para a tela, tá bom? Ok. Tá bom. Hoje vai ser só apresentação, Lu? Não, Ezequias. Tem a apresentação e aí depois eu vou dar uma atividade para a gente finalizar. Inclusive, essa atividade eu tenho a proposta, não sei se vocês têm acesso lá no site. Deixa eu ver aqui, só um minutinho, que aí eu vou explicar. Deixa eu ver aqui, eu encaminhei aqui. Né, não, a turma é pequenininha, não justifica a gente ficar só apresentação. Área de trabalho, esse daqui é Mariana. Mariana, salvar. Substitui sim, que já tinha salvo o seu, Mariana. Então, aqui agora o do Ezequias. Ok. Arquivo. Ah, eu não habilitei. Aqui. Essa atividade está onde que você falou? Eu vou explicar, o Ezequias. Tá bom. Eu não sei se vocês têm acesso a ela, não. Deixa eu ver aqui. Salvar. Ok. Isso. Deixa eu ver. Silent, ainda não. Então tá, deixa aqui. Vou explicar, tá? Vou explicar tudo, como que a gente vai hoje, como que nós vamos trabalhar. Aqui, as apresentação. Bem, aqui, né? Até esse daqui que eu coloquei pra gente iniciar a nossa sexta-feira, que Deus nos abençoe, né? Como sempre, a gente tem sempre que pedir muito a Ele proteção, ajuda, dias felizes e com muita saúde. É o que eu desejo a todos vocês e familiares, viu, gente? Se cuidem sempre, isso que é muito importante. E hoje, antes tem o lembrete, né? Como sempre, e eu peço a vocês o seguinte: desafio nota máxima, eu tenho falado para vocês fazerem, né? E essa semana eles pediram para a gente lembrar vocês a respeito do ED, né? A Sara tá entrando, ai que bom. Letícia, que coisa boa, meninas. Ótimo, que bom que vocês entraram. Então, essa semana eles pediram para a gente reforçar com vocês. Cada período tem o seu ED, né? Para poder fazer. E eu gostaria de pedir a vocês.
façam o ED, né? Referente ao período de vocês, o desafio nota máxima. E tem EDs que tem certificado, tem uns que só fala que finalizou. Encaminhe para mim isso por e-mail, tá? Por favor. E o desafio nota máxima também, tá? Assim que vocês finalizarem, me encaminhem ali por e-mail, aquele e-mail mesmo, do cne@pitagoras.com.br, só para me poder computar, porque aqui na nossa disciplina, as atividades, né, são as atividades que eu posso, mas não tem a atividade institucional, né? Aí para a pontuação da parcial, eu deixo 100 pontos para essas atividades. Então, me encaminhe por e-mail assim que vocês fizerem, porque a gente já está, né, no limiar aí de finalizar a etapa, para me constar esses 100 pontos, fora a pontuação que vocês já têm pela própria realização das atividades, mas que eu também coloco lá e tá inclusive na distribuição de pontos, tá? Bem, hoje é a atividade da apresentação dos trabalhos, né? Como até o Ezequias falou, não justifica, às vezes a gente fica uma noite por apresentação de trabalhos quando a turma é grande, mas aqui não é o caso, né? Então, inclusive, o que eu fiz? Vocês podem apresentar os trabalhos, a gente vai apresentar com tranquilidade, não precisa correria de nada. Mas depois nós vamos finalizar nossa noite com atividades. Uma, inclusive, que eu vou colocar para vocês, é porque eu não sei, eu comentei, Ezequias, mas eu não sei se vocês têm acesso. Existe um roteirinho, eles falam até um roteiro de atividade prática, que foi postado institucionalmente. São exercícios que eu retirei de lá, né? Eles colocam justamente dessa matéria que nós estamos estudando. Então, eu vou, né? Vou colocar para vocês, porque é bom que a gente teste, é bom que a gente entre em contato com outros tipos de questões referentes a esses assuntos que nós trabalhamos, né? Referentes à primeira etapa. E a gente tem a oportunidade aí de eventualmente tirar dúvida, de esclarecer, de ter a participação de vocês. Então, eu gostaria muito mesmo de contar com vocês, fazendo parte como a nossa noite em termos de apresentação de trabalho, não só a participação de vocês apresentando os trabalhos, mas depois também na hora dessas atividades, tá? Porque são questões que são propostas para a gente trabalhar com vocês, referente a essa etapa, e sem interação, né, não tem jeito. E também eu tenho um Kahoot, que um Kahoot de revisão dessa primeira etapa, que também, eu acho que vai dar tempo, a gente também vai fazer essa atividade, tá? Então, assim, acredito que a gente vai poder ocupar o máximo de tempo possível referente aqui à nossa aula, essa proposta, com a apresentação de vocês com tranquilidade, mas ao mesmo tempo também a gente podendo ganhar, né? A gente não pode ficar perdendo nosso tempo e finalizando, né? Então, acho que vai ser proveitoso nesse sentido, tá bom? Bem, eu coloco aqui a atividade, né? Ela foi colocada para vocês no início do semestre e realizado de forma individual, para vocês escolherem um artigo referente a qualquer área da biologia. Na verdade, eu sempre solicito que seja referente a uma área sua de interesse, né? E que utilize de dados estatísticos, né? Ler o artigo, identificar qual que é a população estudada, qual que é a amostra, identificar o tipo de amostra, né, que o autor utilizou, se ele utilizou de algum teste estatístico, poder citá-lo, né? Mesmo que eventualmente, porque a gente ainda não trabalhou em termos de testes estatísticos, mas falar, né, apresentá-lo e eventualmente até verificar qual que é o objetivo, por que o autor utilizou aquele teste, né? Na verdade, a gente abre gancho para a próxima etapa. No artigo tem demonstração de dados por tabelas, por gráficos. Qual foi a funcionalidade desse uso? Se ele poderia ter desenvolvido outros gráficos ou tabelas? Se poderia ter apresentado quais outros resultados, né, dessa forma? Se vocês têm alguma crítica ou sugestão para facilitar o entendimento do artigo, e montar uma apresentação em PowerPoint
que vocês vão apresentá-lo aqui agora e, né, com tempo aí médio de 10 a 15 minutos, tá? A gente faz assim para ter um norte, né, para vocês poderem trabalhar, enfim. Bem, vi que Letícia e Sara entraram. Meninas, me fazem a gentileza. Ah, a Letícia já mandou. É a Sara. Sara, me encaminha, por favor, o seu arquivo, porque aí eu já terei todos os arquivos aqui salvos na tela. Sara tá indo, tá? Tô sim, tô te mandando aí agora. Tá bom, Sara, obrigada. É engraçado. Gente, é impressão minha? Vocês não acham que a Sara tem voz de locutora? Vocês não têm essa sensação, não? Oh, mas que coisa é essa, professora? Aí não, hein? Sério? Tô Quando ela falando está sério. apresentando, eu acho que ela está lendo. Olha, eu não sei, eu acho a voz, não, Sara. Eu acho a sua voz, ela é uma voz, parece que ela foi feita pra gente ouvir. Sério, eu sempre na hora que você fala, parece Aí, que é uma Sara. locutora. É um elogio, eu tô elogiando mesmo. Eu acho Investe no podcast. Acho que Eu tô elogiando. Na hora que a Sara fala, parece que ela fala assim, não sei, me lembra locutor falando. Olha só. Ô, Sara, pode Eu falar. vou. Só um minutinho, eu vou tirar aqui porque eu vou pegar, vou entrar no webmail, tá? Podem conversar aí. É só para. ô, Sara, investe no podcast, Sara. Eu acho que eu vou fazer isso mesmo, viu? Eu tô vendo que tá bombando pra todo lado aí. Acho que vai dar pra gente chegar no. E vai ficar convencida, Ezequias. Para que eu vou Leitura de falar, né? livros, né? Tem livro em áudio, né? Olha, isso aí Não eu é? vou Também ser acho que sincera dá dizer que eu certo. até gosto. Eu gostava de fazer uma leitura, principalmente. Isso, Sara, olha. Faça um trabalho de biologia, incentivo à biologia. Olha só, porque tem muita gente assim se revelando nessa pandemia, né? Com ué, sério? E a pessoa ainda às vezes tem. Porque realmente, pelo menos para mim aqui, eu ouço a voz da Sara assim, eu acho gostoso. Parece ser voz de locutor. Então, de repente, vale, viu, Sara, investir nisso. Olha, dá um projeto e tanto aí, pegando a biologia. Tá aí, ó. É ideia que possa ser utilizada, viu? Bem, gente, então agora vejamos. Deixa eu falar com vocês. A Mariana, ela me encaminhou e ela pediu para ela ser a primeira, porque a internet dela vira e mexe tem problema de conexão. Pode ser? Eu falei com ela que por mim estava ok. Tá certo? Pode? Tranquilo. Letícia, dá para você aguentar a mão aí também? Dá sim, eu apresento depois dela. Então tá bom. É porque. E a luz voltou aí, Letícia? Voltou. A internet está um pouco ruim, mas a energia voltou. Que bom, graças a Deus. Ô, gente, cada perrengue que a gente passa, né? Nessa pandemia, a gente. Deixa eu ver, de leitura. Isso. Bem, então vamos. Deixa eu só um minutinho, deixa eu pegar aqui, porque eu vou anotar, né? Bem, então é isso. Então, o que eu peço a vocês é que apresentem com tranquilidade, né? Que os colegas possam, que a gente possa participar. Eu sempre falo com vocês, mas aqui, olha, somos nós, né? Olha que sala, assim, acolhedora, né? Nós estamos aqui, nós 5, né? Então, fiquem à vontade para que a gente possa aprender mais, né? E aprender com cada um de vocês, com coisas interessantes que vocês pegaram aí no artigo, tá? Então, fiquem à vontade, tá certo? Deixa eu colocar aqui só a primeira apresentação, Mariana. Ok. Pode começar, Lu? Isso, Mariana, pode. E aí eu só peço a vocês que me orientem no sentido de mudar o slide, né? Para não
para não ter problema aqui, tá bom? Tá ok. Mariana, então, boa apresentação. Obrigada. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Meu trabalho é sobre o artigo científico, né, da malária entre povos indígenas na fronteira do Brasil-Guiana Francesa entre 2007 e 2016, um estudo descritivo. Pode passar, Lu. Então, eu vou começar introduzindo o que é sobre o que é a malária, né? A malária é uma doença infectoparasitária, muito antiga no mundo, sendo um agravo de difícil controle, com ampla distribuição em diversos países, incluindo o Brasil, transmitida por um mosquito e causada por um protozoário parasitário do gênero Plasmodium. Pode passar. Então, aqui eu só tirei um print mesmo do artigo, né? Peguei só a parte do resumo mesmo para vocês darem uma olhada. E eu tirei foi da Cielo. Pode passar. Então, a população estudada foi de 24.263 indivíduos, sendo entre povos indígenas e não indígenas da fronteira franco-brasileira, no município do Aipoque, né, situado no extremo norte do estado do Amapá, no limite com a Guiana Francesa. Pode passar. A amostra identificada foi entre as tribos Comoné e a Cumarumã e Manga. Entre esse período mesmo, né, de 2007 e 2016, a amostra foi identificada foi de 21.756 casos de malária. Pode passar. O tipo de amostra. A amostragem foi por conglomerado, né? Dentre eles, raça e cor de pele, caracterizado como indígena e não indígena. Os não indígenas seria preta, parda, amarela ou branca. E também gestantes, né? E em relação à faixa etária, seria de 10 a 59, ou maior ou igual a 60 anos. O tipo de plasmódio ou a espécie parasitária foi o vivax, né? O falciparum, eu não sei se é assim que fala mesmo. Falcíparo. Falcíparo, mista e não falcíparo. Pode passar. O teste estatístico. Foi realizado o teste do Q-quadrado para verificar a diferença entre os grupos analisados, sendo considerado estatisticamente significativo a valores de nível descritíveis ou igual a inferiores a 5%, segundo um aplicativo que eles utilizaram, né? Que seria o BioStart 5.3. Aí eu até coloquei uma observação embaixo que Q quadrado ou distribuição x ao quadrado é uma distribuição mais utilizada em estatística inferencial, né? Que seria aquelas estatística inferencial por hipóteses testáveis. Pode passar. Continuando no teste estatístico, né? Nessa avaliação foram estudadas relações de dependência entre indígenas e não indígenas, no que se cadeia as variáveis, como, primeiro, o número de casos, o segundo, o número de incidência, o terceiro, o local de infecção e casos em gestantes. Aí o teste foi realizado em partições, ou seja, em várias comparações de todo o período entre indivíduos indígenas ou não indígenas. Pode passar. Aí eu coloquei o gráfico, né? Em relação à distribuição de casos da malária e incidência parasitária anual entre indígenas e não indígenas no município de Oiapoque, segundo o Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Malária, 2007 e 2016. Aí pode ver que, né, entre os povos indígenas, né, e não indígenas, teve uma grande variação durante esse período, como está no gráfico. Pode passar. Aí tem um outro gráfico, que no caso seria a distribuição por tribo, né? Que seria a Cumaramã, a Cumuné e a Manga.
pode ver que Essa mais escura, né? Aqui, ó. Deixa eu isso, ver. Uhum. a cumané e a manga teve uma grande variação, né? Sendo que a cumaramã, entre 2007 e até 2007, 2010, teve uma elevação e depois foi ficando constante. Uhum. Pode passar? Pode passar. Aí, no caso, também seria esse gráfico em relação à malária em gestantes, né? Sendo na cor da pele, entre amarela, branca, indígena, parda e preta. Aí tem grande variação, né? Durante os anos, né? Principalmente em relação à indígena e parda, né? E os outros não intercalam tanto assim, não. Uhum. Só chamando a atenção aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver. Aqui sumiu, deixa eu ver. Ah, não. Só um minutinho. Uhum. Aqui. O indígena é preto, né? Isso. Então, só para todo mundo ver aqui, ó. Indígena é preto. É porque tem uma coisinha aqui na minha frente que não tá deixando eu ver. Deixa eu ver aqui. Tem é o preto, o amarelo é o cinza mais escuro, não é? Cinza mais escuro. Não é? Mas ele parece um pouquinho com o tom, assim, tá um pouquinho mais claro que o pardo, se eu não me engano. Ah, tá. Uhum. Entendi. Tá, não, deixa. Pode ir falando, Mariana. Você quer que passe já? Pode passar. Uhum. E no caso, a tabela, né? Que no caso seria a distribuição de casos de malária por faixa etária, entre indígenas e não indígenas, no município do Aipoque. Uhum. Aí, no caso aqui, só para identificar mesmo, né? Que é um grande número, porém, nessa parte de maior ou igual a 60 anos, não é tão, assim, grande o número. Aqui seria essa linha, maior ou igual a 60. Isso, tanto nos indígenas e tantos no não indígenas. Não indígenas. Aham. Uhum. Ok. Pode passar. Aí, no caso, eu fiz um breve resumo em relação do artigo e em relação também dos gráficos da tabela, né? Aí eu coloquei que conclui-se que o risco de adoecer por malária é muito alto, né, entre povos indígenas, questões socioeconômicas, culturais, ambientais, ecológicas, biológicas e de logística envolvida na abordagem desse público que afeta a eficácia das medidas de controle e prevenção, implicando a necessidade de investimento em pesquisa que busca alternativas viáveis, ou seja, o ambiente que vive, né, facilita a contaminação devido à exposição relacionada à vida natural e cultural, e que é necessário o controle de prevenção do Sistema de Saúde Único, né, o SUS, que deveria adequar ações direcionadas a esses povos, considerando seus modelos organizacionais, de maneira a favorecer a promoção da saúde e prevenção de doenças como a malária. Uhum. Aí pode passar. Aí, no caso, seria a referência, né? Que é o artigo. Uhum. E é só isso. Se alguém tiver alguma dúvida. Ok, Mariana. Alguém tem alguma pergunta? Algum comentário? Ô, Mariana, eu tenho. Oi. Se o artigo ele faz alguma referência quanto à vacinação da malária nos povos indígenas? Sim. Ele faz menção de vacinação? Ah, não, eu não entendi. Repete de novo. Ah, cortou na hora. Eu gostaria de saber se o artigo ele menciona, né, se ele fala sobre a vacinação contra a malária dos povos indígenas. Não fala diretamente, só fala a relação, como eles são contaminados em relação à malária, né? Como eles estão bem expostos a isso. E, no caso, né, nesse artigo, eles falam que, né, um dos resultados, a conclusão, que deveria ser o SUS, né,
eles dão mais importância a esses povos relacionados principalmente à vacinação, né? Para poder evitar esse tanto de contaminação. É mais um estudo mesmo falando sobre como é o caso durante esse período de ano. Como que está... Mas assim, não tem uma vacinação para a malária? Eles cobram, assim, a vacinação? No caso, eles falam que o SUS, né, deveria dar mais importância, mas não fala diretamente a vacinação. Entendi, não. Não tinha nada de O vacinação, cuidado assim... Entendi. O Isso, cuidado com a doença, né? isso, nesses povos. Entendi. Mais alguma pergunta, Ezequias? Não, isso aí. Eu tenho um comentário aqui. Olha só. Esses gráficos, fala a verdade, eles não poderiam ter uma coloração diferenciada ou um rachurado, alguma coisa que facilitasse a identificação? Você também não concorda, Mariana? O que você acha? Concordo, Não é? eu tive que aumentar várias vezes para poder identificar a diferença de cor. Até aquela hora que eu falei com você do amarelo e do pardo, a diferença é pouquíssima. Não é? Dificulta, né? Assim, para poder acompanhar e tudo, porque acaba sendo tênue a diferença, às vezes, entre um cinza escuro e, sei lá, para mim, esses aqui são muito parecidos, olha, né? Sim. E então, assim, é algo que eu acredito, né? Que é uma situação que, no caso de artigo científico, normalmente a gente realmente é no preto e branco mesmo. Mas quando se faz um rachurado, faz alguma referência, né? Que não seja só esse contraste de cores aqui, que talvez pudesse facilitar mais a identificação, né? Sim. Né? Acho que ou é só eu que acho, gente, que às vezes possa ser eu vou ficando velhinha, enxergo menos, né? Pode ser também, mas eu acho Olha, que eu acredito que se, tipo assim, ela pegar esses gráficos, né, e readequar, né, fazer coloridinho no Excel, né, fazer uma adaptação, não, aí mas talvez seria uma aqui apresentação melhor. não, mas aqui eu acho até muito válido porque foi como o autor apresentou no artigo, né? É verdade. Isso até tô falando, nem é crítica a você não, tá, Mariana? É uma Não, questão sim. assim mesmo de até chamar a atenção de vocês, como que às vezes pequenos detalhes, né, possam fazer diferença e em artigo assim mesmo, né? Mas ainda assim, existem alguns recursos que poderia o autor utilizar para facilitar mais, às vezes, a diferenciação entre os grupos, né? Ok. Alguém mais algum comentário? As meninas, Letícia e Sara, pergunta aqui para a Mariana, né? E quadrado é um teste que a gente mostra justamente o quão que ele utiliza, o quão às vezes aleatório poderia ser, né? Igual no caso aí. Será que a presença de malária em grupos, quer seja indígenas ou não indígenas, será que seria uma situação aleatória? Ou porventura, né? No caso específico, ser indígena dá ele uma propensão maior, né? Uma susceptibilidade maior a eventualmente adquirir malária, né? Então, assim, a gente entender como que eventualmente o autor, né, possa utilizar e lançar a mão, às vezes, de determinados testes com algum objetivo, né? Deixa eu ver aqui em termos dos gráficos, a tabela também, né? Bem intensa, reparem, muitos dados, né? Que para a gente poder analisar, tem que ter muita calma, né? Assim, para poder realmente te chamar a atenção a respeito dos números, né? Então, às vezes, não sei se ele pudesse ter ali duas tabelas que pudesse ser mais sucinto, de tal forma que
puder ser mais chamativo para a gente, né? Enfim. Então, aqui, eu acho que é isso para a gente. Por isso que eu acho que para vocês prestarem atenção, né? Para não, né? Porque é lógico, é muito fácil depois que uma coisa está pronta, igual os artigos, a gente apontar, né? Mas de repente aí chamar atenção para quando vocês tiverem que fazer, vocês construírem os artigos de vocês, apresentarem monografia, enfim, para ter atenção a algumas coisas nesse sentido, né? Pode falar, Mariana. É importante, igual isso do autor, né? Isso é bom para a gente analisar para gente mesmo, né? Que a gente não cometer esses mesmos agravantes, né? Isso, chamar atenção, né? Porque, quer queira ou não, tabela, o objetivo é que chame atenção sobre o resultado, né? E às vezes quando a gente vê uma tabela muito extensa, assim, você se perde no meio de tanto número e facilmente, às vezes, sai sem nenhuma conclusão, né? Tão fácil, tão óbvio assim. Ok, mais algum comentário? Mas realmente malária é muito presente, né, gente? Na nossa região do norte do país, muito presente a malária, infelizmente. Logicamente, ainda se tratando de povos indígenas, eles tendem, né, a realmente ficar mais à margem, que a gente observa aí, né, de apoio do SUS. Não sei até se vocês acompanharam nessa situação de pandemia, eles estavam queixando que eles ficam muito à margem, até nesses momentos em que deveria dar uma atenção maior e restrita a toda a população brasileira, né? Eles continuam à margem também, inclusive nessa situação do Covid-19. E com a malária não é diferente, infelizmente, né? Bem, então é um assunto muito interessante, muito importante, e na hora que eles chamam a atenção, porque realmente tem plasmódio, falcíparo, o Vivax, que é o aqui no país, que tem principalmente do Vivax, né? Que estão aqui presentes na nossa população e que eventualmente possam, né, infectar aí esses indivíduos. E principalmente falcíparo tem uma prevalência maior e uma chance de dar mais casos de óbito, né? Por isso que também é importante fazer a identificação de qual plasmódio seja aquele o motivo da infecção, né? Então é interessante isso sim. E em relação à vacina, tem testes, e logicamente eles tentam aí fazer e tudo, mas específico mesmo para malária, ainda estão em testes para. Não tem nada definido ainda, de fato, não, né? Enfim. Então. Eu estava pensando que se tratava pela vacina, desculpa aí, mas é com medicamento. É medicamento, é por medicamento. Inclusive, viu, Ezequias? Cloroquina. Muito a quinina. Por isso que lá no norte do país, eles realmente utilizaram muito, porque lá tem muito acesso a esse medicamento, sabe? Porque lá a malária é uma realidade, né? Então, eles fazem muito a base de quinina e tem outros, né? Mas cloroquina é um deles, então é medicamentoso. Bem, entendi. Ok, então, muito bem, Mariana. Nós que agradecemos por trazer para a gente esse artigo. Muito obrigada, viu? Obrigada a vocês. Aqui. Gente, a Letícia se pediu para ser segunda, possa ser? Para a gente salvaguardar aí as internets, né? Então, pode ser, Letícia? Então? Pode. Mas isso, tá, gente? Vocês pediram e isso a gente está tentando salvaguardar para apresentação, né? Para não ter problema. Mas, por favor, continuem aí, que a participação de vocês ao longo de toda a noite é fundamental, tá bom? Tanto na apresentação dos colegas, como depois, na hora que a gente tiver a nossa atividade, tá bom? É só assim, porque realmente a apresentação é fundamental que vocês não deixem de fazer, mas
Continue aí na área nos prestigiando, por favor, tá bom? Bem, então, aqui segunda, Letícia. Letícia, fique à vontade, pode começar. Você me orienta aqui de acordo para eu poder passar os slides para você, tá bom? Ok. Pessoal, boa noite. Pode Boa noite. passar, Lu, por favor. Então, eu escolhi um artigo que fala sobre o aspecto territorial por onça parda através do monitoramento via satélite na região do Parque Estadual da Serra do Brigadeiro. Legal. Pode passar, Lu. O meu artigo ele tem o objetivo principal de monitorar o comportamento do uso territorial de um macho de onça parda capturado no Parque Estadual Serra do Brigadeiro por meio de telemetria, usando o colar de GPS via satélite Globalstar. Pode passar, Lu. A população estudada foi as onças pardas presentes no Parque Estadual e a amostra foi um macho adulto que foi capturado. Pode passar. O tipo de amostra utilizada foi uma amostra casual simples. Foi usada a metodologia de armadilhamento de laço com a utilização de 15 armadilhas. Pode pular. O teste estatístico foi feito através de observação de dados recebidos via satélite através de pontos de coordenadas geográficas distribuídos ao longo do período de 3 de setembro de 2012 até 15 de agosto de 2013. E o objetivo do teste foi de acompanhar o deslocamento do animal para verificação da ocupação da espécie dentro do parque e assim conhecer melhor os seus hábitos. Pode passar. O artigo ele utiliza de tabelas para apresentar a distribuição dos locais e a frequência onde a onça esteve no período estudado e apresenta mapas que ilustram tanto a área total do parque como a área percorrida pelo animal em estudo. Pode pular, Lu. Esse é o mapa do local do parque, onde que ele está aqui em Minas. E essa parte de baixo é o tamanho do parque, o total do parque. Pode mudar. Essa é a tabela de distribuição das localizações da onça ao longo dos 12 meses. Então, ela mostra aonde que ele passou com a frequência, onde ele ficou por mais tempo e por menos tempo. Pode passar. Esse é um quê? É a tabela que mostra a distribuição dos locais onde a onça esteve do gráfico de barras. Isso. Durante o período estudado. Aí pode passar. E esse mapa, ele mostra a localização. Na verdade, ele foi criado em cima daquele gráfico de barras. Aí esses pontos em verde os locais que ele esteve mais presente naquele período. Tá, então deixa eu ver aqui, tá pra gente ir. Aqui, a distribuição, localização, setembro. Esses pontos aqui, só para me entender, Letícia, aqui são os diferentes meses, né, que ele acompanhou. Uhum. E aqui, 5, 10, 15, 20, isso aqui corresponde ao quê? A frequência. Frequência. Quer dizer que ele visitou aquele local 35 vezes? Isso. Tá. E aí eles jogaram isso, fizeram um mapa. Um mapa. Para mostrar os locais de preferência dele. Ok. Aí a conclusão foi que, com as informações obtidas no estudo,
foi observada a eficiência do monitoramento via satélite e principalmente a preferência do animal por locais florestados e de altas altitudes. A área de vida do animal foi a maior descrita para a espécie. Uhum. E é só isso. Ok. Aqui, alguém tem algum comentário, pergunta? Nada? O artigo, ele fala, Letícia, porque a proposta dele era, dos autores, era estudar as onças pardas presentes no parque, né? Como que eles se deram por satisfeitos com um único adulto, com um único macho, assim? Qual que foi a explicação deles? Por que só um? Eles No fizeram artigo não- tentativa? Eles não explicam isso, não? Não, no artigo não tem. A única coisa que eles falam no artigo é que eles fizeram alguns exames nesse macho e com os resultados desse exame, eles viram que seria o suficiente para poder realizar os testes que eles precisavam. Entendi. Então, na verdade, eles se deram por satisfeitos, assim. Foi aleatório no sentido de que eles colocaram a armadilha, caiu um macho adulto e eles viram que ele atendia as necessidades para o acompanhamento. Mas eles não mostravam, não falaram no artigo que eventualmente eles deixaram mais armadilhas, mais dias e que infelizmente não entrou nenhum outro espécime, não falou nada disso, não. Não, nem fala que eles tentaram pegar não, só fala, só tem essa questão, que fizeram vários exames aí, que tem exames de sangue, vários exames laboratoriais, peso, fizeram a bateria de exame e se deram por satisfeito que ele seria apto para poder fazer o estudo, mas não fala nada que precisaria ou que tentaram pegar outro espécime, não. Entendi. É. Porque dá essa dúvida, né? De que, por que não? Pelo menos olha que interessante, vê se vocês concordam comigo. É interessante em si já saber e ter esses dados. Mas será que se eles tivessem, por exemplo, uma fêmea, né? Pelo menos mais no mínimo, mais no caso, uma fêmea adulta para ter o contraponto. Será que teria diferença, levando-se em consideração aí, né? O sexo, ou de repente, nessa oportunidade, eles poderiam identificar que ela já tivesse filhote, não sei. Mas não dá essa sensação de que poderia ter mais? O que vocês acham? Aí eu acho que depende da pergunta, né, do artigo, o que eles estão buscando de fato. Sim, e eles se deram por satisfeitos com isso, né? Mas não dá uma vontadezinha de saber um pouco mais? Não dá aquela sensação? Eu não posso afirmar com certeza, porque eu lembro um pouco mais sobre, acho que se não me engano era onça pintada, que ela tinha um campo de atuação muito grande e que era bem difícil de um território de uma onça ser encontrado com outra. São animais mais individualistas. Então eles se encontram na época do acasalamento, depois eles nem querem se ver mais. Talvez por isso que eles usaram uma amostragem pequena, porque ia ser difícil de pegar mais um território grande para poder analisar outro. Sim, Sara, também concordo. Acho tudo interessante, sim. Mas já que a gente está num parque, ou será que não valeria também, né? Eu não sei, eu estou falando até para a gente poder enriquecer e ter mais, né? Nesse sentido, e comparação. Por se tratar de um parque, talvez se colocasse gaiola em uma outra área, não sei. Estou aqui tentando dar aquela vontade também de ter alguma outra mérito de comparação. Embora
essas observações sejam importantes, sim. Mas ele também não fala, né? Não chega, como disse a Letícia. O objetivo foi esse e pronto. E é o que ele apresenta. Ok. Aqui, casual simples, foi praticamente um sorteio, né? Ou, se vocês observarem, eventualmente, diante disso, já que eles colocaram a armadilha numa única área e é o que pegou, levando-se assim, até em consideração essa territorialidade, talvez nem tenha sido tão sorteio assim, né? Aqui, período. Ok, mais alguém tem algum comentário a se falar sobre esse ponto de vista? Na verdade, é que não houve um teste estatístico, né? Um teste em si, eu acho que ele não utilizou, ele fez a observação e apresentou aqui os dados através de gráfico, né? Um gráfico de barra. Gente, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? É porque de repente ficou um silêncio do outro lado. Eu tô te Estamos ouvindo. ouvindo. Ah, tá. Então tá. Não, é porque antes tinha. Acho que vocês desligaram aí o microfone. Aí eu. Aqui o gráfico de barra, né? Ok. E ele utilizou do recurso do mapeamento para também demonstrar mais para gente aqui a dispersão. Ok. Por esse mapa a gente observa que a onça parda ela vai além do parque, né? Sim. Aham. Tem O território dela é bem maior do que o do muito parque. amplo, Muito muito amplo, muito amplo, né? Muito amplo. Mais alguém, algum comentário? Não? Então, muito obrigada, Letícia. E que coisa boa, que bom. Que bom que deu certo de você poder apresentar, né? A gente sabe, online tem essas questões, essas dificuldades, mas que bom que você teve a oportunidade de apresentar, viu? Muito obrigada por trazer para a gente esse artigo. A gente percebe como que cada um, né, tem um interesse, buscam artigos aqui diferenciados aqui para gente, como que é legal. Bem, agora Ezequias e Sara. Quem vai ser o próximo? Pode ser eu. Mas, ô Lu, eu mandei um arquivo. Eu tava editando um aqui e tava com um no meu WhatsApp. Acho que eu te mandei o que tava no meu WhatsApp. Aí depois eu apaguei ele. Por favor. Tá, então deixa eu já fazer isso de uma vez. Tá, deixa eu ver aqui. Só um minutinho. Sara. Tá. Aqui. Que aí eu já deixo aqui. Enviado. Só minutinhos aqui. Só um minutinho. Abrir. Área de trabalho. Sara. 2. Eu acho que não vai ficar igual. Ok. Bem, aí então vocês decidiram qual que vai ser o próximo? Pode ser eu. Você, Ezequias? Sim. Ok. Ok? Deixa eu só anotar Boa noite aqui. a todos. Boa noite, Ezequias. Boa apresentação, Ezequias. Posso iniciar? Pode sim. Então tá bom. Eu vou falar sobre um artigo que traz como título os erros de laboratório e segurança do paciente, né? Pode passar, Lu. Este artigo, né, eu estou utilizando ele também na monografia do TCC, né?
Ah, que legal. Dentre vários artigos que eu já pesquisei ao longo desses semestres, esse é um, né, na qual se destacou pela apresentação de dados, né, de gráficos, e eu trouxe ele, então, para apresentar aqui junto com vocês. Que ótimo. O título dele, né, Erros de Laboratório de Segurança do Paciente, o autor é o Dalat Milig, né? Aí pode passá-lo. Essa é a primeira página do artigo. Uhum. Então, qual a metodologia que eu utilizei para pesquisa desse artigo, né? Foi feita uma revisão de literatura. A minha base de dados foi do scholar.google.com.br, né? O período foi dos artigos publicados nos últimos 10 anos e a palavra-chave foi o... Gente, meu inglês eu não tenho inglês, é terrível, viu? Mas vou falar assim, Laboratory, Control and Quality, tá bom? Ok. Pode passar. Aí, pois bem, chegamos na parte da discussão, né? Qual a metodologia que o autor, né, ele desenvolveu para a pesquisa dele no artigo, né, para fazer o artigo. Ele utilizou uma população de 1.600 testes realizados em um laboratório privado, né, um laboratório de um hospital privado lá no Cairo, no Egito, né? E dessa população de 1.600 testes que o laboratório realizou, dos 14 testes, né, eles identificaram algum tipo de erro, tanto na fase pré-analítica, analítica ou pós-analítica, né? E o gráfico que o autor ele fez, né, ele colocou no seu artigo, ele traz aí nesse primeiro gráfico pizza aí, né? Ele colocou que 50% dos erros, né, que ocorreram no laboratório, 50% estão na fase pós-analítica, né? 35% está na fase pré-analítica e 14,3% dos erros foram encontrados na fase analítica, né? E ele colocou um gráfico pizza maior, né? Colocando assim para o leitor que de todos os testes que o laboratório utilizou, ali ele arredondou, né? Claro, cerca de 1% dos testes, né, foi encontrado algum tipo de erro. Uhum. Aí pode passar. Aí o autor ele destrinchou um pouco mais sobre esses erros e ele categorizou, né, na fase pré-analítica, analítica e pós-analítica. Aí na figura 4, né, os erros encontrados na fase pré-analítica, né, ele categorizou em 4, que é o atraso na entrega, está destacado em azul, né, o erro do nome do paciente está destacado em vermelho, né, coletando a amostra destacado em amarelo e o atraso de amostra destacado em verde, né, erros muito comuns mesmo na fase pré-analítica. E na fase analítica, né, que é a próxima fase, que é quando a amostra do paciente segue para análise, o autor ele destacou no gráfico aí 50% que foi negligenciar a qualidade, né? E o outro 50% que foi erro na mistura da urina de 24 horas, né? Um importante teste para poder identificar como está o funcionamento renal dos pacientes, né? Pode passar. E aqui na figura 6, né, foram os erros encontrados na fase pós-analítica. Ele categorizou em 5, que é o nome do paciente, que está em cor azul, o resultado do teste, na cor vermelha, a entrega do relatório, no amarelo, notificando por telefone, no verde, e o rosa o procedimento de escrita também,
foram os erros encontrados e categorizados aí na fase pós-analítica. E na figura 7, no final, quase no final do artigo, ele colocou uma tabela, né, dos erros nas fases analíticas. E aí na tabela a gente pode ver claramente, perfeitamente, como ele fez esses gráficos, né? Ele coloca lá no percentual de 35% na fase pré-analítica, né, no total de 5 erros, né, 14% na fase analítica e 50% na fase pós-analítica, né? E no outro, né, na última linha, e tem a coluna. Na última coluna, ele colocou a porcentagem, né, tendo como base os 1.600 testes que o laboratório realizou durante o mês. Pode passar. Aí, qual foi a conclusão que eu cheguei na leitura desse artigo? Né? Que foi bastante evidente a preocupação do autor com a segurança do paciente, né? Uma vez que é imprescindível, né, para o médico, né, para o patologista identificar qual que é a situação ali do paciente, né? Algumas vezes o erro do laboratório, um erro no laboratório, um erro de escrita, um erro no teste, né? Ele pode significar em perda de vida do paciente, né? Assim, numa situação mais séria, numa situação mais grave, né? E ele pontua muito bem isso, né? Que o paciente ele é colocado em primeiro lugar, né? Principalmente se tratando no hospital, né? No laboratório dentro de um hospital. Eu achei, né, foi que a amostragem que ele utilizou, ele foi bastante pequena. Numa população de 1.600 testes, né, essa população, para mim, na verdade, é uma amostra, porque o laboratório, eu acredito que um mês, né, seja uma amostragem pequena para um laboratório que faz 1.600 testes mensais, né, e os outros restantes do mês, não teve erro, o que aconteceu? Né, eu acho que talvez seja pela pressa, né, não sei, pelos recursos do estudo, o autor, né, ele fez esse estudo durante um mês apenas. E também tendo em vista a relevância da comparação com os outros demais estudos, com os outros demais artigos, os resultados que ele encontrou não são expressivos para se dizer que a maior ocorrência dos erros se concentram na fase pós-analítica, porque ele colocou lá, né, que a grande maioria dos erros se encontra na fase pós-analítica. Talvez seja uma situação assim de um mês apenas, né, ou simplesmente do laboratório naquele hospital. Mas comparando com os demais estudos, né, com os outros estudos, a grande maioria dos erros de laboratório ocorrem na fase pré-analítica e não na pós-analítica. Eu coloquei na figura 8, né, a conclusão do autor, né, na linha que ele diz que a maior, né, pela conclusão, né, a grande maioria dos erros ocorrem na fase pré-analítica, 35%, e na fase pós-analítica, 50%. Embora esse 50% não é expressivo se dizer que a maior ocorrência se concentra ali. Pode passar. E aí está a referência, né? E pode passar, finalizamos. Ok, Ezequias. Muito bom. Alguém tem algum comentário a se fazer? Pergunta? Eu também concordo com você, Ezequias. 1.600, né? Testes é uma quantidade muito pequena para se ter, né? Assim, também dá aquela sensação de que, de repente, será que não valeria a pena o acompanhamento, né? De pelo menos, imagina, ao longo de pelo menos um ano, né? O que tem acontecido? Porque ele tira uma conclusão baseado num único mês, né? Exatamente. Que dá um peso muito grande
e que eventualmente possa não corresponder de fato com exatidão àquilo que realmente acontece, né? Sim. É interessante, logicamente, e é interessante até a própria preocupação em se avaliar os erros e aonde estão os erros, né? Mas talvez seja uma conclusão muito precipitada em virtude de realmente ter, na verdade, é uma amostra, né? Ele trabalhou com um período muito curto e que com certeza nem condiz com não necessariamente condiz com a realidade deste mesmo laboratório se estender por mais tempo. Uma coisa, essas figuras que você representa aqui para gente foram retiradas do trabalho? Sim, Essas foram cores, retirados do próprio artigo. Isso é interessante, tá vendo como faz diferença, né? Porque o próprio gráfico de pizza, ele por si já é muito chamativo e ele utilizou muito Sim. bem aqui, né? Pra gente. Olha como que, quando se coloca cores contrastantes, como que não Sim. facilita pra gente, né? Pro leitor, ele bate o olho e logo de cara ele já consegue verificar aqui situações. Até mesmo nesse, né? Onde, olha, a gente percebe que realmente 99% não houveram erros, né, nessa amostra dele aí no caso. Enfim, mas é bem chamativo para o leitor. Passa bem aquela informação, né? O que é muito, olha a diferença. Né? Quando pode se utilizar. É que essa questão também, gente, de artigo científico, a maioria é tudo preto e branco, porque quando normalmente se coloca cor, tem um valor monetário mais caro, né? E muitas das vezes são, às vezes, periódicos em que se paga para publicar, né? Tem disso. Então, isso possa encarecer. Então, são coisas, logicamente, que possam intervir e que fazem diferença, né? Nessa questão. E o que eu chamo a atenção de vocês é só ser atento. Ah, eu não tenho como fazer colorido. Ah, mas será que então tem como você trabalhar de tal forma para evitar, né? Então, assim, são coisas que eu acho que vale a pena a gente perceber. A gente está aqui hoje para aprender e ver exemplos e, de repente, na hora que tiver ali, igual o Ezequiel já está fazendo monografia dele, vocês, meninas, daqui a pouco estarão. Passa muito depressa, né? Então, lembrem desses pequenos detalhes na hora da construção da sua monografia, né? Com certeza isso ajuda muito. Olha, uma tabela mais enxuta, né? Logicamente que isso tem muito a ver, óbvio, né, gente? A gente não pode sair comparando apresentações de trabalhos, os trabalhos assim em si. Logicamente, o material, o objetivo dos trabalhos são completamente distintos, e que bom que são. Mas eu estou pegando assim a superficialidade, né? Quando você pega uma tabela mais enxuta, te dá até mais ânimo de observá-la, né? Do que comparado com aquela tabela enorme, né? Cheia de dados, de informações, que fica mais difícil para o leitor e que, obviamente, até são características que vale a pena a gente perceber. E que ótimo, viu, gente? Na hora que eu tô falando disso, de forma alguma eu estou falando que o trabalho de um é melhor do que o do outro. Não é isso, não. Todos vocês, e isso é que a gente está tentando enxergar em cima de trabalhos, em cima de situações que foram postas, né? Então, não estou de forma alguma, e muito pelo contrário, que bom que vocês trouxeram para nós artigos bem diversificados e com essas observações para a gente poder perceber, tá? Mas é porque o objetivo é justamente isso, a gente entender, enxergar, focalizar e diante, né, obviamente, diante da nossa disciplina, tá bom? Alô, tem uma coisinha também. Pode Volta um falar. slide. Voltar aqui. Isso. Tá vendo aí os números nesse gráfico de barras aí colorido? Ele não coloca se é em porcentagem ou se é um número total.
Tá vendo? Então, não, o 15 não significa realmente 15. Seria mais ou menos em torno de 1,5. Entendeu? Entendi. Ele coloca assim uma coisa em dezena, sendo que seria entre vírgulas, entendeu? Entendi. É porque, na verdade, nem tantos erros, né? Foram assim. Ele identificou 14 erros, mas não. Entendi. Entendeu? Realmente. Ou seja, são algumas questões que eventualmente é interessante essa observação, Ezequias. Isso mesmo. E olha, eu vou te ser sincero, não tinha me atentado para isso. Isso mesmo. Meninas, mais algum comentário? Pergunta para o Ezequias? Na verdade, eu queria só saber, essas colorações foi o próprio autor que colocou? É que eu nunca tinha visto um colorido. Sim, a coloração foi do próprio artigo. Eu tirei o print do próprio artigo. É isso que tá intenso, né? E assim, bem colorido, que normalmente em artigos, às vezes, realmente tem de ser mais acanhado. Tá bem chamativo. Tá. Fica sempre parecendo que é uma impressão colada lá. É sim. Também, eu também perguntei isso, também chama atenção. Mais alguma coisa? Não. Ezequias, muito obrigada, viu? Muito obrigada Obrigado, por Lu. trazer o artigo aqui pra gente. E agora, Sara. Deixa eu pegar seu material aqui, Sara. Eu coloquei aqui como Sara 2, esse último que você me mandou. Meu Deus, eu tô sarando nenhum, vou sarar logo 2. Deixa eu ver aqui. É porque eu já tinha o seu outro arquivo aqui. Ah, beleza. E eu fiquei na dúvida se eu colocar só a Sara, se ia substituir. Enfim. Então, vejamos. Deixa eu pôr aqui. Agora o seu. Sara. Ok, Sara. Por favor, agora está com você. Ok. Boa apresentação. Boa noite, gente. Então, Boa noite. eu consegui esse artigo porque eu achei ele um pouco mais específico. Achei interessante porque ele pegava um caso também que é bem recente, né, entre aspas, né, que a gente teve uma grande epidemia também intermitente com o corona, mas esse aí é de 2015 a 2016, lá em Pinhalzinho de Santa Catarina. Pode passar. Esse artigo ele vai dar aquela relacionada com a epidemiologia e aquele conjunto de temperatura e umidade, né, que faz com que o mosquito se prolifere. Então, eles fizeram uma análise se estava relacionado a quantidade de casos com o tempo quente e a umidade do ar. Pode passar? A população amostrada foi de 18.700 habitantes e eles foram divididos entre residentes. Esses 84% ela colocou no artigo, mas ela não citou os 16%. Eu não sei se é interessante colocar ou se é uma escolha que já é moldada num artigo, mas eu achei interessante também trazer, só por desencargo de consciência mesmo. Ela caracterizou também o IDH, porque, pelo que estava descrito lá no artigo, parecia que o saneamento e a qualidade de vida também influencia na exposição dos agentes epidemiológicos. E ali embaixo o esgotamento adequado, né, que já é quase 95%. Então, também achei bem alto. Pode passar. Os casos notificados foram no período de 2015 e 2016. E essa taxa, eu tive que fazer meu cálculo. Ela não trouxe em porcentagem. Também achei interessante. Ela podia ter demonstrado como um gráfico, né? Mas eu dei uma calculada só para poder... E também porque ela transformou em casos por 100 mil habitantes. Para poder ter uma noção mais especializada, né? Pode passar? Aqui foram os tipos de testes que foram realizados. A descritiva de frequências, que é para resumir, né? Contar os dados. A análise bruta, que é aquela coletagem geral.
e uma regressão linear, que é feita para poder dar uma razoável entre as variáveis, que é para ter aquela comparação entre tempo e umidade e... Pode passar? Aqui é o primeiro gráfico. Por isso que eu tinha até perguntado para Ezequias, tá vendo? É bem chapado, bem estranho. Não, mas... Eu colocaria muita cor. Se tivesse como, né? No nosso caso agora é tudo online, vai ficar um pouco mais fácil da gente deixar ele mais colorido. Não, mas o objetivo que vocês apresentem é como está no artigo mesmo. Para a gente poder verificar e poder dar os nossos palpites, né? É bom que a gente enxergar o que facilita, o que dificulta. Agora a gente pode enxergar e a gente pode palpitar. Na hora de fazer a monografia, o mestrado e o doutorado, aí tem que estar tudo alinhado. O bom também é que a gente acaba tudo contando como experiência, né? Daqui para Exatamente, é esse que é o objetivo. Então, aqui o gráfico ficou até bem bolado, apesar de eu achar ali, né, muito incolor. E traz a faixa etária em anos. Aqui acaba sendo bem efetiva, não tive o que reclamar e acho que até pode ser usado como uma amostragem bem resolvida, né? Pode passar? Se você observar que é um histograma, porque ele dá continuidade, olha, por ser idade, né? 0 a 4, 5 a 9. Demonstra lá no artigo dela falando que a mínima, né, e a máxima de idade, e ela também cita sobre a taxa mais afetada, que é entre 20 e 29 anos. Ela deixa isso bem claro no artigo também. Pode passar? Aqui, os casos por semana. Ali, na primeira semana, foi um caso que ela pegou, se eu não me engano, foi de outubro ou de novembro. Eu não vou lembrar mais. Que teve apenas 4 casos no ano de 2015, que foi o final. O restante foi todo para o ano de 2016, que foi a época de temperaturas mais elevadas. Então, ela deu uma demonstração principalmente relacionado com as altas, né? Ela colocou também em uma semana específica a quantidade de internados, mas nesse caso aqui eu achei também que era interessante ela ter trago uma divisão, porque ela também cita sobre sexo, que mulheres são mais afetadas do que homens. Ela podia ter dado uma dividida nisso para poder mensurar nos próprios gráficos. Deixa eu passar. E aqui, realmente, não foi nem novembro lá. Parece que o primeiro caso... Esse aqui foi um pouco mais difícil, porque ele traz uma informação um pouco mais saturada. Aqui é julho, olha. Julho, setembro, não é? Olha. Julho, setembro, novembro. Aqui ela... não sei. Ela teve um julho ali também que teve menos, porém ela dita que no mês... 2015. Olha, ela dá continuidade, isso né? mesmo, 2015, ela encerrou depois 16, 17, isso mesmo. É isso mesmo. E ali o caso da temperatura, né? Que ela tinha indicado também. As temperaturas mais altas, temos lá uns registros melhores de... Melhores não, né? Isso é uma tragédia. Pode passar. Vou só chamar a atenção aqui, ó. Que ela pega isso, deixa eu ver aqui, temperatura, essa linha contínua, média de umidade, a linha pontilhada, né? E a observação aqui com o número de focos, ok. Ou seja, até ela colocou todas as informações mas que ficou interessante em termos de apresentação, né? Eu acho que ficou interessante. Eu acho que o tracejado em cima do preto foi uma escolha bem... Mas como a distribuição te permite separar, assim, nem comprometeu tanto, viu, Sara? Porque no caso é só um, né? Mas mesmo assim, se ela tivesse mais focos, ia ficar um pouco mais confuso. Lógico. E aqui foram, né, que eu tinha citado que as amostragens também tinham sido separadas pelos sexos. Os gráficos, eu particularmente gostaria de ter usado, gostaria que ela tivesse usado os gráficos de pizza, porque eu adoro aqueles gráficos, eu acho que eles são bem mais
bem mais chamativos mesmo, porque eles trazem a porcentagem, o que foi e o que não foi. Como ela estava calculando, por exemplo, no caso do sexo, ia ser bem melhor ela trazer para poder exemplificar que era o caso do feminino mais alto que o masculino. No caso da idade, também seria o caso de colocar diferenciado pelo sexo, né? Pode passar. Tá aí a minha referência. Um pouco corrido esse trabalho, mas no final acho que deu certo. Ok. Ok, Sara. Alguém tem algum comentário a se fazer, né, sugestão aqui? O que vocês acharam? Bem, eu acabei falando, né? Alô, Oi, pode falar, Isaquias. passa o slide aí, por gentileza. Esse daqui? E o outro. Esse. Esse daí. Eu acho que ela queria relacionar a questão da chuva, né, da umidade, com a temperatura, não é isso? O trabalho dela. É. E ali embaixo ela traz, ó, o número de foco, que no caso foi nas altas de quando tiveram mais casos, né? Aliás, Sim. ficou legível. Meu problema foi esse pontilhado preto com fundo preto, que se fossem mais altos ia ficar um pouco confuso. A minha impressão é de que a umidade não tem correlação nenhuma com o número dos focos. Ou estou enganado? A umidade aqui pontilhado. Umidade pontilhado. As bases mais baixas de umidade, eu creio que as mais altas Aqui, são ó, quando ocorrem as chuvas, né? Mas também tem que levar em relação que aqui, em maio a julho, já tem um tempo mais frio. Deixa eu ver aqui, ó. Eu vou fazer. É mais calor. Vou pegar aqui, ó. Vou pegar uma amarela aqui pra Então gente. seria nos períodos mais Olha. quentes. Isso, ela coloca a temperatura Tá. junto com. É isso, não é? Olha, Sara. Não é? Olha. É lá, tá vendo? Temperatura Aqui, elevada, ó. umidade elevada e tem. Olha. Corresponde de alguma Só que aí já forma. entra maio, maio já é frio. Aqui, ó. Mas a umidade tá no seu pico aqui, ó. Tô pegando. A umidade só não foi o que ela descreveu. Ela queria umidade. A temperatura também Aqui, temperatura. está relacionada. Aqui a temperatura tá baixa. É porque acho que tem a ver também com o período de eclosão, né? Que eles precisam de calor para poder eclodir, então. Calor e água. Agora sim entendi. Ok? Ok. Aqui mais alguém, algum comentário, alguma pergunta, meninas? Tirar daqui, né? Mas eu acho isso, sim, se pudesse trabalhar com cores, iria facilitar. Outra coisa que eles também poderiam ter trabalhado, eu acho que também ia dar essa questão de verão, inverno, já que ela acompanhou tantos meses, né? Foram várias semanas. Dava para ela. Tem um problema, porque lá no início ela descreve que ela usou os anos de 2015 e 2016. E aqui ela vai até 2018. Aqui tem. Dá essa sensação que trabalhou muito mais. E outra coisa também, com licença. Aqui, semana epidemiológica, mensurar quase que o final de semana. Se ela foi ao longo desse tempo, olha só, 2015 a 2016, né? São o quê? Um ano. 2015 é um ano. Mas é mais do que essas semanas? Não. Não, né? Não, 40. Nossa, professora, eu pensei. 48? É bastante semana, né? 4, chega a ser o quê? Uns. Então, mas se você fosse imaginar, olha só, o que eu tô pensando aqui é isso, Sara. Porque você vê, um ano, você teria por base aí, eu tô fazendo uma média base de 4 semanas por mês. O mínimo de 48, concorda? Sim. E aqui ela acompanhou 30 semanas.
foi quase um ano. Só que aí aquela amostragem lá final até 2018 é que acho que foi só quadrinho. Exatamente. É isso que a gente está pegando aqui, ó. É como se alguma coisinha aí, né? Porque ela fala de 2015 a 2016, o que seria um ano. São 30 semanas. E o artigo é de 2018, se eu não me engano. Então, ela só deu uma... E aqui ainda coloca... E aqui, se não me engano, tá novembro de 2018. Deixa eu ver se eu consigo enxergar. Olha, julho, setembro... Não é? Isso. Ou porque seja, ela escreve um mês sim, um mês não. Olha lá, novembro, janeiro, março, maio. Ou seja, no fundo, parece que acompanhou mais e fez um artigo querendo falar de um período menor. Não é? Assim, geram essas perguntas, concorda? Concordo. Ô, gente, fala a verdade. Apontar, né? Apontar determinados detalhes é tão fácil, não é? E na hora da gente fazer, às vezes as coisas elas fogem, às vezes até da percepção da pessoa naquele momento, não é? A gente tem que ter muito cuidado justamente por causa disso, porque apontar é muito fácil. O difícil é ali no dia a dia, as coisas, às vezes as coisas estão na nossa frente, a gente, na verdade, não enxerga tão bem assim, né? E o que faz com que a gente acenda uma luzinha de atenção ainda maior na hora que a gente estiver ali fazendo os nossos trabalhos, a nossa escrita, né? Em função justamente disso, porque tem muitas vezes que as coisas passam por nós e ali você naquela ânsia, naquela situação, você às vezes acaba não percebendo, né? Muito obrigada, Sara. Muito obrigada. Alguém mais quem tem algum comentário? Querem falar alguma coisa? Perguntar? Ok? Ok, gente. Reparem que bom, foi ótimo, né? Os artigos, cada um, na verdade, trouxe para gente sobre um assunto, sobre uma visão diferenciada da biologia, né? E isso eu acho ótimo, era isso mesmo que eu desejava, né? Mesmo tendo aqui entre nós uma turma pequena, né? Mas nós pudemos ter a oportunidade de ter assuntos diferenciados aqui para tratar para a gente poder aí observar, imaginar o quão diferente às vezes nós poderíamos fazer, pegando também, lógico, porque sempre tem ali situações das quais que a gente também possa se inspirar, né? Afinal de contas, os artigos são fundamentais na nossa vida acadêmica, porque a gente se inspira, né? Talvez o Ezequias aí agora, nesse momento, por estar escrevendo a monografia, talvez ele tenha essa percepção maior. É tão gostoso quando a gente está na escrita e a gente consegue enxergar um artigo a respeito ali do que você está trabalhando e tudo, e que você gosta daquele artigo, você fala assim, gente, que coisa boa de eu ter esse artigo em mãos. Quantas vezes ele te dá assim, nossa, eu vou fazer algo semelhante, eu vou apresentar algo semelhante, né? Eu vou fazer uma tabela assim, eu vou me inspirar, fazer um gráfico assim, ou às vezes até mesmo na execução do trabalho, você imagina, olha que ideia legal que eu posso fazer. Os artigos são sempre fontes de inspiração para a gente, né? Então, acho que é muito importante isso, por isso que eu sempre gosto, nas diferentes disciplinas, assim, pedir para vocês, né? Para vocês entrarem em contato com o artigo científico, ele é fundamental. E isso, enxergar também a disciplina da qual nós estamos fazendo naquele momento, o quanto tem dela ali nos artigos disponíveis para a gente nos bancos de dados, né? Então, quero agradecer a vocês muito por terem realizado o trabalho, por estarem aqui, né, apresentar para a gente essa noite. Foi excelente todos vocês, tá?
gostoso, é bom, é um prazer quando vocês falam, em dobro ainda, né? Porque aqui online vocês ficam tão caladinhos, deixa eu aqui descartar. Deixa eu falar com vocês. Eu tenho essa proposta agora, até para a gente continuar com essa interação de vocês aí. O que vocês acham? A gente podia fazer um Kahoot, o Kahoot né, dessa primeira etapa, e depois eu volto com a atividade proposta, que aí eu vou fazer a projeção, vocês fazem e a gente corrige. O que vocês acham? Pode ser assim? Ok? Posso contar com vocês no Kahoot? Deixa eu colocar aqui, tá? Só tô entrando aqui no Kahoot para gerar o PIN. Que aí a gente vai para o nosso intervalo e a gente volta, acho que dá uma sequência mais coordenada aqui pra gente. Só um minutinho, por favor. Aqui. Isso. Jogar. E, por favor, eu gostaria que vocês participassem. Ele é referente à matéria, tá? Da primeira etapa. Olhem só. Deixa eu pegar aqui. Isso. O PIN é 378-6906. Deixa eu colocar aqui para vocês. Guardando. Valeu, Mariana. Letícia. Sara Ezequias, vocês conseguem entrar? Pode ir lá. Tá meio travando aqui. Tá, não, tudo bem, só para me saber. Acho que ele tá querendo entrar naquele de ontem. Não sei porque. Ah, meu pai. É outro PIN? Não, ele tá tipo atualizando lá mesmo. Entendi. Sai não, Mariana. Eu acho que é minha internet, Lu. Não, tudo bem, Mariana. Espera aí, deixa eu ver se eu entro de novo. Eu sei. Aí, eu acho. Ok, conseguiu. Isso, que coisa boa. Então, vamos a início, gente. Vejamos. É tudo VOF, tá? É 20 perguntas também. São 27. Deus do céu, é 30. Vejamos, não esquenta não, participem. Se entrar no horário do intervalo, depois a gente compensa. População é o conjunto de todos os elementos que apresentam pelo menos uma característica comum. Verdadeiro ou falso? Com vocês é rapidinho. Verdadeiro. Tudo só uma questão de rapidez de marcar aí. A amostra é qualquer parte retirada de uma população estatística. Verdadeiro é uma parte, né? Muito bem, avançar. Dados referem-se exclusivamente a informações numéricas.
Falso, porque são numéricas ou não numéricas. Às vezes você tem algum dado que venha falar se é sexo feminino, se é sexo masculino, se é azul, se é roxo. Tudo isso são dados. A minha internet está tão ruim que eu estou marcando certo e está dando a resposta ao contrário. Não, mas o importante é você aí também fazendo, tá, Letícia? Não preocupa com isso, não. Variável é alguma característica que pode ser observada em uma população ou amostra. Muito bem, agora deu certo. As variáveis podem ser classificadas em normativas e quantitativas. Falso, em qualitativas e quantitativas. Eu pus normativa assim só para ver se vocês estavam atentos na leitura. Funcionou de pegadinha, isso é bom. As variáveis qualitativas podem ser discretas ou contínuas? É falso, isso daí é uma característica da variável quantitativa, que possa ser discreta ou contínua. Variáveis quantitativas são aquelas cujos dados são valores numéricos. Verdadeiro, muito bem. Variável quantitativa contínua é aquela em que os dados podem apresentar qualquer valor dentro de um intervalo de variação. Verdadeiro, muito bem. Os experimentos são realizados com amostras de uma população e não com toda a população. Verdadeiro. Quando trabalhamos com a amostra da população, utilizamos técnicas de amostragem. Verdadeiro. Muito bem. A amostra casual simples é aquela composta por elementos escolhidos por um sistema. Falso, né? Escolhido por um sistema é uma amostra sistemática, né? E casual simples é um sorteio. A amostra estratificada é composta por todos os elementos originados de todos os estratos da população. Verdadeiro, muito bem. Olha, foram espertinhos, hein? Nunca podemos utilizar uma amostra de conveniência. Falso? Podemos. A amostra de conveniência é quando você utiliza aquilo que você tem, né? Pode ser usado. Se eu for trabalhar no hospital, de repente, eu vou trabalhar com o prontuário que está ali. Também tem valor, né? Não significa que não tenha valor e que não possa fazer. Então, por isso que é falso. Olha, tivemos movimento de cadeiras. Quando temos maior quantidade de dados, precisamos organizá-los em um banco de dados. Verdadeiro. Banco de dados é o conjunto de registros com uma estrutura regular que permite a reorganização. Muito bem. Tá vendo? Falei que é rapidinho. São etapas do planejamento da coleta de dados: observação, identificação do problema, hipóteses e etapa operacional. Verdadeiro. Olha, que bom. Estão muito bem, estou gostando de ver. Um conjunto de dados poderá ser transformado em informação se for possível realizar análise e interpretação dos resultados. Muito bem, verdadeiro. E uma das ferramentas que possibilitam a organização sistematizada dos dados são as planilhas. Verdadeiro.
Muito bem, gente. As informações contidas em planilhas dificultam a elaboração de tabelas. Falso, né? Só vem a facilitar. Se eu tenho tudo armazenado ali na planilha, facilita a elaboração de tabelas. Organização é tudo, gente. Avançar. E você só ganhando pontos. Embora hajam vários tipos de dados, dispomos de apenas 2 tipos de gráficos. Falso. Nós vemos que tem vários tipos de gráficos, né? Dos quais, hoje mesmo, vocês viram, tem alguns que sejam preferidos por vocês, que é mais visual, né? Entretanto, tem vários tipos de gráficos que tem que ser escolhido de acordo com o seu tipo de amostra, o que você pretende realmente apresentar, né? Muito bem, estou gostando de ver. Não existe um tipo mais correto de gráfico, o importante é que ele permite a interpretação correta e rápida do resultado. Verdadeiro. Gráfico em barra só pode ser usado para transmitir informações complexas. Muito pelo contrário, né? O gráfico de barra, ele é indicado para transmitir informações que sejam simples, tá? Aqui. Gráfico de barras agrupadas permite comparar diferentes grupos de dados para os mesmos valores da variável. Parece que alguém agarrou aí, ó. Deve ser a internet. Eu, tá agarrando. Eu percebi. Pode passar. Ok? Então tá. Pulei. É verdadeiro, né? Foi inclusive o que a Sara sentiu falta, que poderia ter sido utilizado no artigo que ela apresentou. Avançar. No pictograma, os dados são representados por símbolos ligados ao objeto de estudo. Permite muita informação. Falso, né? Porque nele, na verdade, ele não permite muita informação. Pegou todo mundo. Pegou todo mundo, né? Pegou todo mundo. Porque até aqui estava certo. Ó. No pictograma, os dados são representados por símbolos ligados ao objeto de estudo. Ok, bonitinho. Permite pouca informação. Isso é para ver se vocês estão indo no V, só porque tem mais verdadeiro, não, entendeu? Dá mais ponto quem pegar primeiro. Então, o desespero de apertar vai... Eu sei, por isso que tem hora que tem que ter umas coisinhas assim para tirar do senso comum, entendeu? Avançar, peguei todo mundo. Pior que ninguém... Olha, literalmente, ficou como era. O gráfico de linhas permite vários tipos de comparação. Verdadeiro. E acho que vai ser a última aí, Sara. Olha, não falei? Tá vendo? Foi bem administrado, ó. Não, é penúltima. O gráfico circular deve ser usado quando a variável toma poucos valores. Gráfico circular, mesma coisa que gráfico de pizza, né? Justamente o que vocês gostam aí. Realmente é quando a variável tem poucos valores. Isso é o que é o mais indicado. E agora sim, nós vamos para a derradeira. Então, fiquem atentos, né? Para poder marcar a resposta que seja correta. E vamos definir o placar. Histograma pode ser usado em qualquer tipo de gráfico. Verdadeiro ou falso? Falso, né? Histograma, ele inclusive naquela informação que tem a continuidade, né? Muito bem, e todo mundo acertou. Permanecemos, então, com o placar. Como eu falei com vocês, mais importante que qualquer placar é a participação de vocês, né? Isso que eu agradeço a vocês por terem participado. E olha, deu direitinho, embora sejam muitas perguntas, na turma pequenininha assim, é rapidinho, foi certinho a conta do chá.
Muito obrigada, tá, gente? Nós vamos para o intervalo agora e nós vamos retornar com a atividade, tá bom? Conto com todos vocês aí para a gente finalizar o nosso horário e fechar a nossa sexta-feira, tá bom? Vamos para o nosso intervalo. Beijão para vocês. Retomem com força total, viu? Que a gente vai e eu quero participação de vocês.